escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, bendito o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, que era Jesus, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompia. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Bendito Jesus. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esse? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isso, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Aleluia. Então lhe disse: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que eu seguia o discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se reclinara sobre o seu peito, e dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro
perguntou a Jesus: Senhor, e desse, que será? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa-se? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos nos servir da palavra dele nesta refeição. Toda a revelação escrita de Jesus, que essa refeição demonstra e testifica tudo acerca de Jesus, sua vinda, quem ele é, a sua entrega na cruz, o Cordeiro de Deus para tirar o meu pecado, para tirar o pecado do mundo de todo aquele que se rende a ele. A revelação do sangue de Jesus, que essa refeição é testemunha permanente e é testemunho da ressurreição de Jesus, que essa refeição proclama e demonstra diariamente, e o testemunho da volta de Jesus, que essa refeição testifica e demonstra diariamente, e a vitória da provisão dele para guardar os seus discípulos, a sua igreja, dos ataques do Lúcifer, que tenta arrancar Jesus de nós, nos arrancar de Jesus. Se nos alimentarmos de Jesus, o Lúcifer não terá vitória contra nós, nem a carne terá vitória contra nós. Mas, amados, se insistimos em entristecer o Espírito Santo, como teremos o discernimento dessa refeição e a importância dela para nós? Se apagamos e extinguimos o Espírito Santo, extinguimos Jesus. Se entristecemos o Espírito Santo, estaremos ferindo a Jesus. E é contra Jesus que agimos. É o teu sangue, Jesus, Pai, Espírito Santo, eu sei do Cordeiro, que essa refeição do qual essa refeição é testemunha diariamente. Nossa vida limpa de todo o pecado, Jesus, e o pecado de entristecer e extinguir, apagar o Espírito Santo. Suga-nos do preço do poder do teu sangue, o teu sangue. Que apresentemos ao Senhor ontem, com respeito ao pecado que temos cometido contra Ele, contra Jesus, ferindo a Jesus, apagando Jesus de nós, ao apagar o Espírito Santo. Como seremos a igreja da palavra e do poder? Apagando o Espírito Santo, e ao apagar o Espírito Santo, apagando Jesus. Será que há provisão para este pecado no sangue de Jesus? Haveria ainda para mim, para você, para a comunidade de Jeová chamar, provisão no sangue de Jesus contra este pecado? Então, tal como clamamos, fomos encaminhados ontem, enquanto estivermos bebendo a palavra dele nesta refeição,